Olá, boa noite a você. Instituto Butantan suspende o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. São Paulo tem 30 cidades em alerta máximo para incêndios. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. O Instituto Butantan, em São Paulo, suspendeu o desenvolvimento da Butanvac, a vacina contra a Covid-19, que estava em fase de testes. Vamos conversar com a Aguiar Júnior. Aguiar, boa noite. Por que os trabalhos foram interrompidos? Ei, Salcio, boa noite. A suspensão foi feita porque os testes não atingiram o resultado esperado. 400 voluntários participaram desse ensaio clínico que estava na fase 2. O imunizante dobrou a quantidade de anticorpos contra a Covid após 28 dias de aplicação. Mas a meta esperada pelo Butantan era quadruplicar a produção de anticorpos contra a doença. Isso acontece com as vacinas que já estão disponíveis para a população. Segundo o Instituto, foi feito um acordo com a Anvisa de que a vacina não poderia ter um desempenho inferior em relação às vacinas que já são aplicadas pelo SUS. Salce. Obrigada, Aguiar. 2 funcionários de uma usina morreram quando tentavam apagar um incêndio na cidade de Urupês, no interior de São Paulo. O governo paulista criou um gabinete de crise para lidar com as queimadas. 30 cidades estão em situação de alerta máximo. O fogo consumiu quase toda a área de cultivo de cana-de-açúcar em Altinópolis, interior de São Paulo. Ainda não se sabe o tamanho do prejuízo. A usina responsável oferece recompensa de R$30 mil por informações sobre o autor do incêndio. O fogo também chegou perto de casas e ameaçou animais. O fogo está ali, a casa está aqui, o gado já está tudo no curral. Graças a Deus. Por causa da fumaça, pelo menos 5 rodovias aqui da região foram interditadas sem previsão de liberação. E o resultado foram quilômetros de congestionamentos. Aqui só se pegar um retorno, voltar, tentar outras voltas alternativas, mas pelo que a gente está vendo aqui pelo quadro que está sendo esse fogo aí, eu acho que não é impossível esperar passar isso. Eu parei também e estou aguardando, né? Perguntei para alguns aí, falaram que é devido ao fogo ali na frente. Em Jaboticabal, o fogo assustou os motoristas que trafegavam pela rodovia Carlos Tonani. Muitos carros voltaram pela contramão para não se arriscar no trecho em chamas. A gente não pode ficar inalando isso aqui. Vai. Na rodovia Brigadeiro Faria Lima, a fumaça teria sido motivo de um engavetamento que envolveu 9 veículos. 2 pessoas ficaram feridas. Uma operação da Polícia de São Paulo teve como alvo o sistema financeiro da maior organização criminosa do país. Segundo as investigações, a facção usa hotéis da Cracolândia para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. As imagens degradantes do consumo de crack no centro da cidade de São Paulo mascaram um esquema milionário explorado pelo PCC. O dinheiro arrecadado com a venda de drogas na Cracolândia percorre um longo caminho que inclui empresas no exterior e passa por uma sofisticada rede de lavagem até voltar para os chefes do tráfico. 30 contas bancárias particulares e de empresas foram bloqueadas na 5ª fase da operação. O valor pode chegar a 150 milhões de reais. A primeira etapa foi em junho do ano passado. 53 pessoas já foram presas e 28 hotéis da região da Cracolândia fechados. Eles eram usados para armazenar droga e lavar dinheiro. O objetivo deles, como tem muito recurso angariado por parte do tráfico, eles têm que lavar o dinheiro. E ali é uma fonte rica. Porque o dinheiro das hospedagens é fictício, porque o dinheiro real é das drogas. E a partir daí, uma estruturação envolvendo várias empresas para confundir a fiscalização policial, tributária, para chegar ao final dessa cadeia, em algumas empresas, onde chegamos hoje, com dinheiro com aparência de limpo. 41 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Um banco, casas de câmbio e um conglomerado de empresas no Brasil e no Uruguai formaram uma espécie de sistema financeiro do crime organizado. O dinheiro ele é arrecadado na Cracolândia, ele entra no sistema bancário através de empresas de fachada, empresas fictícias. Muitas das vezes essas empresas estão registradas em endereços que não existem e tendo como titulares sócios que muitas das vezes sequer sabem da existência dessas empresas.
Segundo a investigação, Jean Galian, conhecido como Jean Gordo, tem participação ativa no esquema da organização criminosa. Ele foi um dos condenados pelo assalto ao Banco Central de Fortaleza em 2005. A polícia encontrou diversas transferências bancárias entre ele e Marcelo Caramês, que gerencia hotéis na região da Cracolândia. Uma empresa de cobrança que repassava dinheiro para um banco, que tinha sede no Campo de Marte, em São Paulo, também está envolvida na lavagem de dinheiro. As defesas de Jean Galian e Marcelo Caramês não foram encontradas. Tirando patrimônio e bens, e entre eles o dinheiro, é que você enfraquece essa organização criminosa. Quanto menos dinheiro ela tiver, menos possibilidade de investir em droga ela vai ter. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, destacou nesta sexta-feira o aumento da confiança das mulheres em denunciar casos de violência. A fala foi durante uma campanha contra o feminicídio. Vamos conversar ao vivo sobre este assunto com Yuri Ascar, direto de Brasília. Oi, Yuri, boa noite. O que mais a ministra disse sobre este tema? Boa noite, Salsi. Segundo a ministra, se por um lado as mulheres se sentem mais confiantes em denunciar a violência, por outro, tem crescido a crueldade desse tipo de crime. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 6 horas uma mulher é assassinada vítima de feminicídio. Cida Gonçalves detalhou que o Ministério investiu 389 milhões de reais em políticas para combater a violência. Uma das metas da campanha contra o feminicídio lançada pelo governo é justamente incentivar as denúncias por meio do Ligue 180. A ministra reconheceu que os desafios são complexos e que é preciso combater o problema. Vamos ouvir. O Brasil que buscamos é um Brasil sem violência de gênero, sem ódio. Um país de respeito, de cuidado, de segurança, de dignidade a todas as mulheres. A mobilização nacional pelo feminicídio zero é a busca para que todas nós e todos nós, mulheres e homens, enfrentamos juntos e juntas esse problema. Uma pesquisa encomendada pela Record mostra um empate técnico na disputa pela Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo. O candidato e ex-prefeito Eloy Pietá, do Solidariedade, aparece empatado tecnicamente com o candidato Jorge Wilson, xerife do consumidor, do Republicanos. Na pesquisa estimulada, quando uma lista de nomes é apresentada aos entrevistados, Eloy Pietá ficou com 28%, enquanto Jorge Wilson tem 22%. Em terceiro está Lucas Sanches, do PL, com 14%. Alencar Santana, do PT, aparece com 9%, seguido por Márcio Nakashima, do PDT, com 6%, e Valdomiro Ramos, do PSB, com 2%. Votos nulos e brancos somam 12%. Não sabem ou não quiseram responder 7%. Na simulação de um segundo turno entre os dois primeiros candidatos na pesquisa, Eloy Pietá e Jorge Wilson, o candidato do Republicanos tem 41% e o ex-prefeito de Guarulhos 36%. Nulos e brancos são 13%. Não souberam ou não quiseram responder 10%. No caso de um segundo turno entre Eloy e Lucas Sanches, o candidato do Solidariedade fica com 37% e o adversário do PL com 33%. Nulos e brancos, 14%. Não souberam ou não quiseram responder 16%. 1.000 pessoas foram ouvidas pelo Real Time Big Data entre os dias 17 e 19 de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo SP 04549/2024. E já são mais de 120 dias sem chuva em Belo Horizonte. A capital mineira tem registrado incêndios em parques e áreas de vegetação diariamente. No momento, bombeiros de Minas Gerais trabalham para controlar o fogo em 8 locais diferentes. O fogo avança e destrói tudo. Cerca de 90 bombeiros, com o apoio de 7 aeronaves e mais de 100 brigadistas, combatem os focos de queimadas em Minas Gerais. Este ano já foram registradas 14.000 ocorrências de incêndios em áreas de vegetação. O número é o maior dos últimos 5 anos.
Em todo o estado, já foram devastados 4.000 hectares em áreas de preservação, o equivalente a 4.000 campos de futebol. O tempo seco e o calor têm agravado as ocorrências de incêndios florestais em Minas. Belo Horizonte está há 126 dias sem chuva e a umidade relativa do ar tem ficado abaixo de 30%. Nível que costuma ser registrado em regiões de deserto. São 8 operações de combate a incêndios espalhadas pelo estado. As que mobilizam o maior número de bombeiros e brigadistas voluntários são as dos parques estaduais, Serra do Brigadeiro, na zona da Mata Mineira, e Serra do Papagaio, no sul do estado. O emprego rápido do recurso, ele é o fator determinante para colaborar com esses números que a gente registra hoje, de que 83% dos incêndios em unidades de conservação têm sido debelados no primeiro dia. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho visitou a sede da Record em São Paulo nesta sexta-feira. Cláudio Mascarenhas Brandão destacou que a informação é um dos primeiros passos para combater o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Muitas pessoas muitas vezes não sabem que as condutas que praticam no cotidiano são assediadoras, as chamadas microagressões que acontecem cotidianamente no ambiente de trabalho. Portanto, é importantíssimo que a temática esteja sendo discutida a cada dia, porque a informação é de fato o grande caminho para o combate ao assédio moral e ao assédio sexual. Nos destaques internacionais, pelo menos 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um ataque com faca durante um festival na Alemanha. A polícia declarou que o suspeito está foragido. Rodovias foram fechadas e moradores foram orientados a permanecerem em casa. Testemunhas disseram que um homem esfaqueou de forma aleatória pessoas que se reuniram numa praça para comemorar os 650 anos da cidade de Zulingen. O incidente é tratado como terrorismo. Os Estados Unidos afirmaram que houve avanço nas negociações do acordo de paz entre Israel e o grupo terrorista Hamas. 105 reféns ainda estão na faixa de Gaza. Noa Argamani considera um milagre ter sido resgatada. As imagens do momento em que ela foi levada marcaram a invasão dos terroristas ao território israelense em outubro do ano passado. Em um encontro na embaixada israelense em Tóquio, Noa contou como foram difíceis os mais de 8 meses de cativeiro na faixa de Gaza. Todas as noites, até o momento em que foi resgatada, eu adormecia e pensava, essa pode ser a última noite da minha vida, lamentou. Uma das questões indefinidas para a conclusão do acordo é a manutenção das tropas israelenses entre o Egito e o território palestino. O governo de Benjamin Netanyahu tem insistido que não vai retirar o exército da região para evitar que o grupo terrorista seja abastecido de armas contrabandeadas. Apesar do impasse, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos vê chance de avanço nas negociações, mas até a definição do acordo não haverá trégua na guerra. No sul do Líbano, o exército israelense destruiu estruturas militares do Hezbollah. 6 terroristas morreram. Foi dessa região que foram lançados hoje os foguetes que acabaram interceptados pelo sistema de defesa de Israel. Ninguém se feriu. O grupo Houthis do Iêmen divulgou um vídeo de um ataque contra um navio petroleiro no Mar Vermelho. A imagem mostra o momento da explosão. Você acompanha aí. A embarcação saiu do Iraque e tinha como destino a Grécia. Segundo autoridades europeias, a tripulação foi resgatada antes dos lançamentos. Desde o começo da guerra na faixa de Gaza, o grupo realiza ataques a navios na região em apoio ao Hamas. Uma base aérea da OTAN está em alerta máximo na Alemanha. O nível de segurança foi elevado na quinta-feira com base em informações de inteligência da Aliança Militar Ocidental, que identificou uma ameaça potencial. A base precisou ser esvaziada e passou a operar com um mínimo de pessoas. Na semana passada, uma outra base militar na Alemanha foi fechada para investigar suspeitas de sabotagem nas instalações hidráulicas. A OTAN acredita que não há relação entre os eventos. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, divulgou a lista de convocados para os próximos 2 jogos do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Dorival Júnior apresentou um time com caras novas, literalmente novas. Com apenas 17 anos, o atacante do Palmeiras, Estevão, é um dos estreantes.
Ele se emocionou assistindo à convocação ao lado da família em São Paulo. O outro novato é do Rio e também comemorou muito. Luiz Henrique, o atacante de 23 anos do Botafogo, vai usar a amarelinha pela primeira vez. Os dois se juntam a Endrick, de 18 anos, atualmente no Real Madrid e convocado novamente. O técnico da seleção brasileira pediu paciência com os caçulas. Nós temos que ter muitos cuidados para que não percamos um menino que tem uma capacidade e que com certeza poderá nos dar aí um retorno muito grande. Vamos ter paciência com todos eles. A lista de convocados para os jogos contra o Equador e o Paraguai no mês que vem ficou assim: goleiros Alisson, Bento e Ederson. Nas laterais, Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. Para a zaga, Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. No meio de campo, André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Paquetá e Rodrigo. Para o ataque, além de Endrick, Estevão e Luiz Henrique, Dorival chamou Pedro, Savinho e Vini Júnior. Depois da eliminação amarga do Brasil na Copa América, essa vai ser a primeira vez que Dorival Júnior comanda a seleção na rota para a Copa do Mundo. O Brasil vem de 3 derrotas nas eliminatórias e ocupa a 6ª colocação na tabela. Nós temos sim que corrermos atrás, até porque a posição que nós estamos nesse momento não é confortável. Então nós temos que dar muito mais do que aquilo que temos feito até então. E eu tenho certeza que esse espírito vai mudar. Nós daqui a pouco teremos novamente o torcedor brasileiro ao nosso lado. A gente fica sempre na torcida, né? Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.